Olá, tudo bem, meus queridos, minhas queridas? Tudo bem mesmo? Que bom! Olha só, na nossa primeira aula nós falamos sobre a criação e a soberania de Deus. E hoje nós vamos falar sobre outro tema muito interessante. Só que antes disso, vamos fechar nossos olhos? Vamos falar com o nosso Deus? Se quiser juntar as mãozinhas também pode, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, juntar nossas mãozinhas. Quem ainda não chegou na sala, vem chegando. Vamos sentar que esse é um momento muito especial. Esse momento a gente não pode ficar fazendo outras coisas. É um momento seu com Deus. E nós temos que deixar esse momento separado, não é mesmo? Porque Deus, ele se agrada disso. Isso é uma forma também de honrar a Deus, tá bom? Então vamos deixar nossas mãozinhas, juntar nossas mãozinhas. E vamos fechar nossos olhos e agora falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, ó Deus, para ouvir Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nos mostra, Deus, aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a perceber para que possamos consertar, Pai. Nos ajude nas nossas fraquezas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, crianças, a nossa primeira aula, nós falamos sobre a criação e a soberania de Deus, que Deus, ele governa todas as coisas, foi ele quem criou todas as coisas. E quando Deus criou tudo, ele colocou quem lá? Adão e Eva. Mas antes disso, eu quero compartilhar algo com vocês. Já aconteceu com vocês de alguém chegar e te oferecer algo que falou assim, é muito gostoso, você pode comer, e de repente quando você provou não tinha nada a ver com aquilo? É muito chato, né? Ser enganado. Você deve ter ficado muito triste ou muito triste. É isso mesmo, muito triste ou muito triste. Então, aconteceu com a Eva. A Eva, a primeira mulher da terra, foi enganada. E olha só, o próprio inimigo se transformou num animal. Olha só o que eu tenho aqui para vocês. Se transformou numa serpente para enganar Eva. Sabe o que aconteceu? Deus tinha colocado lá no jardim, tinha colocado Eva, Deus tinha colocado Adão junto com a Eva. Deus tinha colocado os dois lá. E Deus tinha colocado várias árvores com frutos gostosos. Mas tinha uma árvore nesse jardim que Deus disse que não queria que eles comessem. Isso mesmo, não poderia comer. Sabe quando a sua mãe fala para você, olha, você pode pegar tal coisa ali, mas tem uma coisa que você não pode mexer. Imaginou? Aí você vai lá e mexe, já imaginou? Se a mãe da Alice diz assim para Alice, Alice, você não pode pegar aquele bolo gostoso que está na geladeira, que é de uma cliente. Aí a Alice vai lá e pega o bolo e come. Ah, não pode, né? Então, daquele fruto daquela árvore, ela não poderia comer. Não poderia, nem ela e nem Adão. E aí, Deus tinha deixado essa ordem. E todo dia Deus ia lá e conversava com eles, isso mesmo. Todos os dias, no final da tarde, Deus ia lá e conversava com eles. Certo dia, Eva estava andando pelo jardim e de repente ela viu aquela fruta e ela pensou, eu poderia comer, mas Deus falou que não pode comer. De repente apareceu a serpente, o inimigo se transformou numa serpente e começou a conversar com Eva. E aí falou, come do fruto. E Eva disse, eu não posso comer. Eu não posso comer, porque esse fruto, Deus disse que eu não poderia comer. Gente, vamos fazer o seguinte, pega a sua Bíblia agora, é isso mesmo, vai lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, que você vai encontrar essa história que eu estou contando para vocês, tá bom? Gênesis, capítulo 3, lá tem essa história para vocês acompanharem depois, estudando em casa, tá joia? E aí, ela falou, come. A Eva falou assim, eu não posso comer desse fruto. A palavra, Deus disse que no dia que eu comer desse fruto, eu vou morrer.
disse assim: lógico que você não vai morrer. Você não vai morrer. Muito pelo contrário. Quando você comer desse fruto, os seus olhos... É como se você estivesse com os olhos fechados. Agora, quando você comer dessa fruta, os seus olhos vão se abrir. E você vai ter o conhecimento de tudo. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser igual a Deus. Eva, então, pensou no seu coração: eu vou acreditar na serpente. E comeu do fruto. E quando Eva comeu do fruto, Eva logo depois deu o fruto para Adão comer. Adão comeu o fruto. Na hora que ele comeu o fruto, os olhos dele se abriram e eles começaram a perceber que eles estavam nus, porque eles andavam no jardim e eles até então não tinham percebido que eles estavam nus. E eles começaram a ver. Chegou um dia que Deus se apresentou diante deles para falar com eles, eles se esconderam. Olha só o que o pecado fez então. O pecado, ele nos desconecta com Deus. Por causa do pecado, nós fomos afastados de Deus. O homem ficou longe de Deus, sabe por quê? Porque Deus, ele não se mistura com o pecado. Então o homem ficou desconectado com Deus e Deus mandou Eva embora. Deus disse para Eva: Eva, vai embora. Eu não quero mais você aqui. Você e Adão, vocês pecaram, porque todo pecado tem consequência, gente. Tudo aquilo de errado que nós fazemos tem consequência. Então, como eles pecaram, Deus não poderia permitir que eles continuassem no jardim, não é mesmo? Então, eles tiveram que sair do jardim. O homem, ele sempre vai viver longe, querer fugir de Deus, vai querer... Olha só o que nós estamos vendo aqui. Deus, aqui era como se fosse Deus e o homem virando as costas para Deus, por causa do pecado. A partir do momento que Eva pecou, que desobedeceu a Deus, ela e Adão, eles ficaram distantes de Deus. E aí, quando o homem está assim, vivendo no pecado, o homem não consegue se relacionar com Deus. Sabe por quê? Ele começa a mentir, às vezes tenta falar a verdade, não consegue. Às vezes tenta fazer as coisas do jeito certo, não consegue fazer. Até poderia conseguir, na verdade. Muitas vezes o desejo de não fazer está no nosso coração. Por isso que muitas vezes nós sabemos o que é certo fazer e nós fazemos o que é errado. Nós viramos o quê? As costas para Deus e fazemos o que é de errado, o que há de errado, não é mesmo? E isso deixa Deus muito, muito triste conosco. Então, todas as pessoas, depois de Eva e Adão, todas as pessoas se tornaram pecadores. Todos pecaram. A Bíblia fala que todos pecaram e precisam da graça de Deus, da glória de Deus. O homem se afastou de Deus. E isso não foi só Adão e Eva que pecaram, os filhos que mais tarde eles tiveram, os netos, os bisnetos. E depois dele todos, porque nós pertencemos a essa geração, todos que vieram depois dele são pecadores e precisam o quê? Do perdão de Deus. O homem não pode viver sempre afastado de Deus, para sempre afastado de Deus, porque o pecado trouxe angústia ao nosso coração. O pecado abre nossos olhos e a gente sente medo. Antes o homem não sentia medo. O pecado nos deu insegurança. Muitas pessoas têm o sentimento de se sentir inferior muitas vezes às outras pessoas. Nos deu esse sentimento de muitas vezes nos sentirmos inferiores. Tudo é pecado. Deus, Ele nos ama. E Deus, quando Ele olha para nós, Ele nos vê iguais. Só que o pecado provoca em nós uma sensação errada. Tá vendo? Então todos pecaram. Os japoneses são pecadores. Todas as pessoas são pecadores, os brancos, os negros, os índios, os jovens, as crianças, os adultos, todos pecaram. Ficou mais claro agora? E vocês lembram o que é pecado? É tudo aquilo que nós falamos, pensamos e fazemos que não agrada a Deus. E muitas vezes as coisas, e quando nós viramos as nossas costas para Deus e deixamos de fazer o que é certo para fazer o que é errado.
Porque sempre o nosso coração vai querer fazer as coisas erradas, porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então, todos pecaram. Então, muitas vezes nós vamos querer se virar as costas para Deus, quando na verdade nós deveríamos o quê? Olha o que nós deveríamos fazer. Ir na direção do nosso Deus. Olha só. Ir na direção de Deus. É isso que nós devemos fazer. Vocês sabiam que o pecado, ele é como uma corrente? Olha o que eu tenho aqui, algemas, né? É como se fosse uma algema. Para que serve a algema? A algema, ela serve para prender alguém. O pecado, ele faz isso, ele nos aprisiona. Nós nos tornamos o quê? Reféns do pecado. Nós nos tornamos presos do pecado. Só que nós não precisamos continuar presos por causa do pecado. Deus, Ele mandou o seu Filho para que a gente não continuasse preso. Mas essa parte eu vou contar depois para vocês. Por enquanto, o pecado, ele aprisiona as pessoas. E elas não podem continuar aprisionadas por causa do pecado. Porque o pecado é algo muito, muito ruim. Então, as pessoas que pecam, elas ficam o quê? Longe de Deus, porque Deus, ele não se mistura com o pecado, e o pecado nos leva para um lugar muito, muito ruim. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, a Bíblia fala que nós iremos para um lugar bom, nós iremos estar com o Senhor, nós iremos viver felizes. Mas quando nós vivemos no pecado e não nos arrependemos dos nossos pecados, tem um lugar muito horrível que as pessoas vão, um lugar terrível, um lugar que não tem a presença de Deus. Hoje nós ainda temos a presença de Deus. Hoje nós podemos vir à igreja ou nos reunirmos na nossa casa, ou até mesmo agora ouvindo essa mensagem na palavra de Deus, nós de certa forma estamos tendo a presença de Deus por causa da sua palavra. Mas um lugar terrível que ficou separado para as pessoas que só desobedecem a Deus, naquele lugar não vai ter a presença de Deus. Vai ser um lugar só de sofrimento e de muita dor. Então, vamos ter sempre essa certeza de que Deus, ele planejou algo melhor para nós. Só que nós precisamos o quê? Deixar o pecado. Olha só o que diz aqui nesse versículo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Vamos de novo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, todos pecaram. Lembra que eu falei? Brancos, índios, negros, crianças, adultos, velhos, todos pecaram. Mas o que? Precisam da glória de Deus, precisam do perdão de Deus. Amém? Então agora nós vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por esse momento da palavra dele, por mais esse momento que nós aprendemos mais sobre o que é o pecado, as consequências do pecado, não é mesmo? Então vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, amado Pai, nós entendemos, ó Deus, que não tem como viver com o Senhor pecando, ó Deus, mas que o Senhor, ele não se mistura com o pecado. Nos ajude, ó Deus, a não virarmos as costas para o Senhor, a estarmos sempre, ó Deus, em comunhão contigo, indo na direção do Senhor, ó Deus, fazendo a Tua vontade, ó Deus. Nos dê força, Senhor, para resistirmos ao pecado, resistirmos às tentações, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a ter um coração disposto sempre, ó Deus, a Te obedecer, ó Deus, em todo momento, em todas as situações, ó Deus, que nós estivermos, Pai. Deus nos ajude. Obrigada, Senhor, por esse alimento. Nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, olha só. Quem ainda não se inscreveu para assistir os vídeos e receber as nossas notificações de quando o vídeo for liberado, se inscreve aqui onde tem inscrição, toca no sininho, que quando sair o vídeo vocês vão receber a notificação, tá bom? Então não esqueça, se inscreve aqui, toca no sininho, que quando sair o vídeo vocês vão receber. E outra coisa também,
Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar uma atividade para vocês fazerem em casa com os seus pais, tá bom? Então não deixem de fazer a atividade, é muito legal, tá joia? Um abraço, Deus abençoe, um beijo muito grande. Tchau!